Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor, como citado no artigo 1361 do Código Civil. O parágrafo 1º diz que constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato celebrado por instrumento público ou particular que lhe serve de título, no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. A alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei nº 9.514. A propriedade fiduciária, ela se constitui mediante um negócio jurídico de disposição condicional, subordinada a uma condição resolutiva, porque a propriedade fiduciária ela cessa em favor do alienante, uma vez que for verificado o implemento da condição resolutiva. O alienante que transferiu fiduciariamente a propriedade vai readquirir essa propriedade mediante o pagamento da dívida. O que significa dizer isso? A propriedade fiduciária, ela nada mais é do que uma dívida e uma coisa dada em garantia para o pagamento dessa dívida. E cumpridos certos requisitos que a lei dispõe, sendo uns requisitos o tempo, se a dívida for paga dentro do tempo estabelecido, cessou a obrigação, acabou a propriedade fiduciária. Na propriedade fiduciária, então, tem a transferência do domínio do bem imóvel ao credor. Esse credor, ele é chamado fiduciário, que é o que vai receber a coisa. Vai ser dada para ele, pelo fiduciante, o devedor, uma garantia do pagamento, através da posse direta da coisa. Então, dentro da propriedade fiduciária, um dos fenômenos que a gente vai ter vai ser o do desdobramento da posse. O domínio e a posse indireta vão ser dadas ao credor em garantia. E vai restar ao devedor a posse indireta, porque ele ainda vai ter os poderes de usar e gozar da coisa. Essa transição, nessa passagem do domínio da coisa de um para o outro, ela não vai ser uma tradição real. Ela vai ser uma tradição ficta, que vai se dar através do constituto possessório. Além disso, como vai ser falado mais à frente, o domínio do credor, ele é resolúvel. Porque, como já dito, pagou a dívida, cessou a propriedade fiduciária. Anteriormente, era admitido a alienação fiduciária de bens fungíveis que não fossem consumíveis, ainda que por destinação. Porque, atualmente, o Código Civil, o nosso Código Civil vigente, ele admite a propriedade fiduciária somente sobre bens infungíveis. A segunda sessão do STJ, ela entendeu como inadmissível a alienação de bens fungíveis e consumíveis na propriedade fiduciária, e por isso teve essa alteração. Então, atualmente, o Código Civil ele restringe a coisa móvel infungível como sendo objeto da propriedade fiduciária. E o que significa dizer que um bem é infungível? Um bem infungível é aquele que não pode ser substituído por outro, mesmo que esse outro seja de mesma espécie, quantidade e qualidade. O bem que já integre o patrimônio do devedor também pode ser objeto de propriedade fiduciária. A súmula 28 do STJ, ela diz que o contrato de alienação fiduciária em garantia ele pode ter por objeto essa coisa que integrava o patrimônio do devedor. Bom, o artigo 22 da Lei 9.514 de 97, que foi modificado pela Lei 11.481 de 2007, ele diz que essa alienação fiduciária ela pode ser feita tanto por pessoa jurídica quanto por pessoa física e pode ter por objeto, além da propriedade plena, os bens enfitêuticos, o direito de uso especial para fins de moradia, o direito real de uso e a propriedade superficiária.
O artigo 1638-A do Código Civil, ele diz que as demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for compatível com a legislação especial. Além disso, por fim, o artigo 1368-B, também do Código Civil, ele diz que a alienação fiduciária em garantia de bem imóvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, se cessionário. Ritinha, tudo bem com você? Eu preciso de um dinheiro para uma emergência. Tudo bem, quanto? 20 mil reais. São direitos e obrigações do fiduciante, ou seja, do devedor, daquele que dá a coisa em garantia para outrem, ficar com a posse direta da coisa e o direito eventual de reaver a propriedade plena com pagamento da dívida, purgar a mora, caso seja movida contra ele a ação de busca e apreensão, receber o saldo apurado na venda do bem efetuado pelo fiduciante para satisfação de seu crédito, responder pelo restante da dívida se a garantia não for suficiente para pagá-la, não dispor do bem alienado que pertence ao fiduciário, mas nada impede que ceda o direito eventual que é titular, consistente na expectativa de vir a ser titular, independentemente da anuência do crédito, levando a cessão ao registro. Entrega do bem, caso o inadimplemento de sua obrigação, sujeitando ao pagamento de perdas e danos como depositário infiel. A recuperação da propriedade plena opera-se pela averbação da quitação do credor no cartório em que consiste registrado, que pode ser obtida em caso de recusa por meio de ação de consignação e pagamento. A recusa do credor pode sujeitar ao ressarcimento de perdas e danos, pois é crucial que a substância do direito real, após a liquidação do débito, gera prejuízo ao devedor. A obrigação principal do credor fiduciário consiste em proporcionar ao alienante o financiamento ao qual se obrigou. Além de respeitar o uso regular da coisa por parte do alienante, não deve-se, portanto, molestar a posse direta do fiduciante, além de não se propiciar da coisa alienada, já que é defesa a cláusula comissória. Caso haja inadimplemento do devedor, nos termos do artigo 1364 do Código Civil, o credor está obrigado a vender o bem, aplicando ao preço ao pagamento do seu crédito, além de acréscimos legais, contratuais e despesas, e caso haja o saldo, entregar ao devedor. Para isso, pode ajuizar a ação de busca e apreensão contra o devedor e poderá ser convertido em ação de depósito, se o bem for encontrado. Quando a coisa for vendida, mas o produto não cobrir o pagamento da dívida, as despesas e da cobrança, nos termos do artigo 1366, o devedor será obrigado pelo restante. Será aplicada a propriedade fiduciária quando houver compatibilidade nos dispostos do artigo 1421, do artigo 1425 a 1427 e o artigo 1436 do Código Civil, que diz respeito às disposições gerais dos direitos reais de garantia, sendo eles penhor, hipoteca e anticrédito. Quanto à exoneração pelo pagamento, nos termos do artigo 1421, o pagamento de uma ou mais prestações de dívida não importa a exoneração correspondente à garantia, ainda que compreenda vários bens, salvo disposição expressa no título ou na quitação. Destacando-se esse artigo, trata do princípio da indivisibilidade da garantia. No que diz respeito ao vencimento da dívida, nos termos do artigo 1425, essa será considerada vencida nos casos de deteriorização
e depreciação do bem, bem como a não substituição do valor por parte do devedor, no caso de desfalque da garantia, nos casos de insolvência e falência do devedor, o pagamento das prestações fora do prazo estabelecido, o perecimento do bem e sua não substituição. E no caso da desapropriação do bem, cumprimenta o artigo 1426 do Código Civil, que não serão compreendidos os juros correspondentes ao tempo e ainda não decorrido, no caso do vencimento antecipado da dívida. O terceiro que prestar a garantia real por dívida alheia não fica obrigado a substituí-la ou reforçá-la quando, sem a culpa, se perca, deteriorize, desvalorize nos termos do artigo 1427. Por fim, o artigo 1436 trata das hipóteses de extinção do penhor, sendo ela a extinção da obrigação, perecimento da coisa, a renúncia do credor, a confusão entre o credor e o dono da coisa, e no caso da remissão ou venda da coisa empenhada. A fiduciária ela é um negócio jurídico formal. E para que ele se constitua juridicamente e se torne hábil para produzir efeitos, ele tem que seguir os requisitos que estão previstos no artigo 1361, parágrafo 1º do Código Civil. Esse artigo, ele diz que constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular que lhe serve de título, no registro de títulos e documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se anotação no certificado de registro. Esse contrato, ele necessariamente vai ser feito de forma escrita, é um contrato oneroso, bilateral e acessório. Ele é acessório porque ele depende de um contrato principal para existir. E esse contrato principal é justamente a obrigação que surgiu entre o fiduciário e entre o fiduciante. E aí vai competir a essas partes a faculdade de escolher se esse instrumento vai ser feito de forma pública ou particular, independente do valor que for atribuído a ele. Então, o contrato deve ser de forma escrita, por instrumento público ou particular, e ele deve conter os requisitos que estão previstos no artigo 1362 do Código Civil. Sendo esses requisitos que tem que estar dentro do contrato o valor total da dívida ou sua estimativa, o prazo ou a época do pagamento, a taxa de juros, se houver, a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação. A aquisição do domínio da coisa, ela exige a tradição ficta, e ela se completa com o registro da coisa no cartório de títulos e documentos do domicílio do devedor. E caso a coisa, objeto da propriedade fiduciária, a coisa dada em garantia, seja um veículo, o registro vai se dar na repartição competente para o licenciamento. Isso aí, esse registro vai conferir a existência legal à propriedade fiduciária. A súmula 92 do STJ, quanto aos efeitos desse registro para o terceiro de boa-fé, a súmula 92 do STJ, ela diz que o terceiro de boa-fé não é oponível à alienação fiduciária que não tiver anotada no certificado de registro do veículo automotor. A primeira turma do STJ decidiu que a exigência de registro em cartório de contrato não é um requisito de validade jurídica. Então, o que for acordado entre as partes vai ser o acordo pactuado entre as partes, entre o fiduciário e o fiduciante, vai ser perfeito e válido, independente de registro. Entre eles vai valer aquilo, mesmo que não tenha sido registrado. Porém, a consequência que essa falta de registro vai ter é que esse contrato ele não vai poder ser oponível a terceiro, ele não vai ter eficácia perante o terceiro de boa-fé. O Cristiano Chaves, ele elenca no livro dele 4 elementos, 4 fenômenos que são percebidos na propriedade fiduciária. A primeira delas é o desdobramento da posse, que está no 1361, parágrafo 2º do Código Civil,
que diz que, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se ao desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. Vai ocorrer a transferência de propriedade do bem do credor. Então, o credor vai passar a exercer a posse direta e o domínio, e o devedor a posse indireta. E ainda tem um detalhe de que o devedor ele vai cuidar, ele vai continuar exercendo os poderes de uso e gozo sobre a coisa enquanto está correndo o prazo do contrato de propriedade fiduciária. Só que ele vai passar a ser considerado depositário fiel. Então, qualquer dano que a coisa venha a sofrer durante esse tempo, ele que vai ter que responder. E isso está no artigo 1963, está disposto nesse artigo do Código Civil. Esse artigo diz que antes de vencida a dívida, o devedor, às suas expensas e risco, pode usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado, como depositário, a empregar na guarda da coisa a diligência exigida por sua natureza e entregá-la ao credor, se a dívida não for paga no vencimento. Também tem como fenômeno a cláusula constituinte. O que é essa cláusula? Justamente, ela é relacionada ao desdobramento da posse, porque essa cláusula que converte o proprietário em possuidor direto, e o novo proprietário vai passar a exercer posse indireta. Lembrando que a tradição, nesse caso, na propriedade fiduciária, vai ser ficta, porque não precisa de um ato material de entrega da coisa. A propriedade também é resolúvel, porque ela já nasce tendo um prazo estabelecido para terminar, e também é um patrimônio de afetação em direito real de garantia em coisa própria, porque a coisa que foi dada em garantia, quando ela foi entregue ao fiduciário por causa do inadimplemento do contrato, ela vai passar a integrar o patrimônio dele, e ele vai poder ficar com a coisa ou vender, e aí o valor que ele obtiver com a venda vai ser usado para o pagamento da dívida. Então, o fiduciante pode, resumindo isso tudo, o fiduciante pode fruir da coisa, ele vai ser considerado depositário fiel, vai responder por qualquer perda, dano, deterioração da coisa, tem o desdobramento da posse e, no caso da inadimplemento, vai passar a integrar o patrimônio. Bom, por fim, o artigo 1368 do Código Civil trata do terceiro também, que ele pode pagar a dívida, e nesse caso, se ele pagar a dívida, o terceiro interessado ou não, ele vai se subrogar de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária, porque o credor ele pode exigir garantias como fiança ou aval. E esse terceiro interessado ou não, ele pode muito bem ser o fiador ou o avalista dessa propriedade. Joyce, eu vou te dar um prazo de 60 dias para você me pagar. Só que provavelmente eu não vou ter esse dinheiro nessa data. Eu posso te dar como forma de garantia minha moto se eu não puder te pagar esse dinheiro no dia do vencimento? Poder pode, mas como é que eu vou ter certeza que você me dá ela? A gente pode fazer um instrumento agora, um papel, um documento, para que a gente possa registrar essa garantia. Nossa, a Ritinha tá me ligando de novo. Joyce, seu prazo já acabou. Quanto você vai pagar, minha filha? Não vou atender porque eu não tenho dinheiro para pagar essa dívida. Vamos deixar ela ligando. Por fim, dando continuidade ao nosso tema, fica nulo a cláusula que permite que o credor se aposse do bem, fique com o bem alienado em casos de inadimplemento do devedor. Essa cláusula é nula, é chamada pela doutrina como pacto comissório, e ela não pode acontecer no contrato, mesmo se ela for intitulada no contrato, ela não pode ocorrer.
Se caso aconteça essa cláusula que esteja no contrato, essa cláusula vai ser nula e o restante do contrato vai seguir normalmente, não vai anular o instrumento todo do contrato. Por que isso não pode acontecer? Porque isso não seria o mais razoável em fazer. Seria injusto com o devedor e assim não poderia acontecer. Caso o devedor ele se torne inadimplente, cabe o credor usar dos meios judiciais cabíveis. Ele não pode se apossar daquele bem. No entanto, o parágrafo único ele estipula que se o devedor, conversando ali com o credor, tiver a anuência dele, ele pode dar o seu direito eventual à coisa como forma de pagamento no caso de vencimento da parcela, ou seja, o vencimento da obrigação. Ou seja, ele em concordância, os dois estão concordando com aquela situação, eles podem, quando o devedor ele ficar ali, chegou o dia do vencimento, eu não tenho dinheiro para poder te pagar, então ele vai lá, ele dá aquela coisa como forma de pagamento. Isso não vai entrar em confronto com o pacto comissório. Isso é vigente, isso pode estar no artigo 1665, parágrafo único. Bom, em caso de inadimplência, quais são as medidas judiciais cabíveis? Bom, no caso de mora, comprovada a mora do devedor, vai acontecer o seguinte: essa mora ela vai ser comprovada ou com protesto, do título, ou com uma carta registrada. Depois disso, o credor ele poderá ajuizar uma ação de busca e apreensão do bem. Logo após desse ajuizamento dessa ação, o juiz ele vai conceder a liminar em favor do credor. Esse credor vai ter a posse e a propriedade do bem sobre registro em seu nome ou em nome de terceiro, quem ele nomear, tanto faz qualquer um dos dois. Logo após isso, vai ser aberto o prazo para citação e para contestação do devedor. Nesse caso, o devedor ele poderá alegar que ele já saldou a dívida, que ele já quitou aquela dívida e que o valor está em controvérsia ou que ele pagou a mais e ele quer discutir esse valor a mais, ou então que ele quer saldar a dívida. Depois desse prazo para contestação, o juiz vai proferir a sentença. Essa sentença, caso seja procedente, vai caber apelação e assim seguirá o curso normal do processo. Bom, e em casos que não tiver encontrado o bem não tiver sido encontrado sob posse do devedor ou não tiver achado o bem de qualquer outra forma, essa busca e apreensão poderá ser transformada em ação de depósito, como todos nós conhecemos. O devedor agora será transformado em depositário infiel e hoje em dia, como nós sabemos, o STF já se posicionou com relação ao depositário infiel. É inconstitucional a prisão desse depositário porque alega que a apreensão do corpo físico do devedor, desse depositário, não vai garantir a satisfação do direito do autor. E é isso. Oi. Doutora Edson, eu já liguei pra ela dei o prazo dela pagar, já dei chance, já assinamos o contrato e ela sumiu. Que providência que a gente pode tomar? Então, vamos ajuizar a ação de busca e apreensão da moto? Não. Ó o foco. Cadê o foco? Foco. Amém, gente? Por quê? Mas é assim, né? Foco, foco. Foco, foco, foco. Não deu foco. Pertinho tá dando. Pois é. Que raiva. A câmera na testar lá em casa tava uma beleza. Foco.
Fox. É. Não apertar nada aqui, não? Agora eu fiz. Não sei o que eu fiz, não. Vai. Dona Joyce, eu te dou o prazer. Então vamos lá ajuizar uma ação de busca e apreensão. Ah, não, não.